Primeiro, eu quero aqui agradecer muito a oportunidade que tenho de poder fazer aqui um bate-papo, fazer uma conversa aqui com os amigos sobre um tema que é tão caro, que é tão importante para todos nós, e essa questão da relação, na relação capital e trabalho, como fica os trabalhadores nessa história, mais especificamente os trabalhadores. Não deixando aqui de reconhecer, e confesso aqui que fiquei com os olhos cheios ao ouvir aqui a palestra do nosso companheiro amigo sobre o cooperativismo, e de fato nós vamos ter que andar muito ainda para chegar a um sistema que, sendo nessa questão do trabalho, cooperativismo ou não, chegar a uma condição em que as pessoas, em que os trabalhadores efetivamente possam viver e viver com dignidade. Mas confesso realmente que é algo para se pensar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de dedicação. E a sua forma de apresentar, ela nos atrai assim de forma muito rápida, nos ganha de forma muito rápida para a questão. Queria parabenizá-lo. Infelizmente, a nossa situação aqui no Brasil não é essa. A nossa situação é uma outra, e é em cima dessa outra realidade que eu pretendo trabalhar, que eu pretendo discutir um pouco aqui com os amigos. Não sei, eu gostaria de, na minha fala, comentar aqui com as pessoas, com todos, a parte são candidatos e vão ter que responder muitas perguntas, talvez, junto com os trabalhadores, durante as campanhas, como o partido pensa sobre esse ou aquele tema, mas fundamentalmente a questão do emprego, a questão desta relação, que é o que nos garante minimamente ter uma condição de vida boa ou não, que é o nosso emprego. Essa será questionada de forma muito forte. E óbvio, quando nós estivermos falando por aí, não dá para compreender ser apenas a fala de um candidato, de uma pessoa. Estará falando ali, naquele momento, o PPS, Partido Popular Socialista. Portanto, a responsabilidade sobre essa questão, ela é muito grande para cada um de nós. Eu, antes de entrar propriamente aqui em alguns dados, de forma muito rápida, eu queria fazer apenas explicar que está circulando aqui no auditório 2 livros. Um livro que conta sobre os 80 anos de vida do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, a sua história, e que eu gostaria de, num outro momento, sei lá quando, se tivesse a oportunidade de conversar sobre isso com vocês, com os amigos, eu ficaria muito satisfeito, porque é você trazer uma categoria de trabalhadores de um plano raso em todos os sentidos e trazer à luz do dia. Então tem uma história aqui muito interessante, e por isso, ao comemorar os 80 anos de vida desse sindicato, nós resolvemos escrever esse livro em parceria com um escritor. Eu não sou escritor, mas me atrevi junto com ele a dar algumas pinceladas aqui, e resultou nesse trabalho. Eu gostaria que essas pessoas puderem ler e nos dar uma opinião, ajudaria bastante no nosso crescimento. Um outro livro que aqui está, este é um livro da UGT, que foi resultado de um seminário realizado junto com a FAAP, e esse seminário proposto pela secretaria que represento dentro da UGT, que é a Secretaria de Organização e Política Sindical desta central, reuniu aqui uma série de teses, de discussões do mundo acadêmico, mais o sindicalista, sobre os 100 últimos anos do sindicalismo brasileiro. O que ganhou, o que perdeu, e fundamentalmente quais são os desafios futuros que estão colocados para nós. Desafios futuros que eu digo, o nosso dia a dia, mas o que está por vir também, e chega muito rápido. Resultou nesse trabalho. Acho que no mundo do trabalho, no mundo sindical particularmente, talvez seja o que há de mais moderno na compreensão
nessa relação do mundo do trabalho com o capital. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena realmente discutir para ver se encontramos um caminho melhor. Então, esses 2 livros estão aí à disposição dos amigos, se puderem ler, seria interessante. Nessa discussão sobre a questão do emprego, a questão do salário, a questão das condições de vida, sobre as condições sociais, de uma forma geral, dos trabalhadores, eu acho que o partido deveria fazer esse debate o ano inteiro. Nós temos que voltar à prática de aprofundar o debate sobre os temas principais do nosso cotidiano, em particular sobre essa questão do mundo do trabalho, de forma muito mais frequente. Porque neste período nós tratamos aqui de dados que são dados do momento, são dados que podem explicar a conjuntura atual, mas ela não é permanente, ela modifica, de acordo com os ventos da economia e assim por diante. Mas acredito que talvez alguns dados aqui sejam importantes para nós trabalharmos durante esse período de eleições. A questão, por exemplo, do desemprego, aí eu estou falando aqui um pouco da região metropolitana, é um dado importante você saber que no momento em que a economia dá sinais de crescimento, e todos dizem desse crescimento, na região metropolitana há uma queda do emprego, principalmente o emprego bom, em relação a esse momento importante da economia, que em tese não deveria estar acontecendo, mas há uma mudança de 9,6 para 10,4. É um dado importante que durante as campanhas nós vamos ter que estar discutindo aqui com os amigos. Eu acho que esse dado por si só, e nós poderíamos agregar a isso alguns outros elementos, mas esse dado por si só nos coloca numa situação de questionar um pouco por que essa oscilação, por que esses momentos nessa relação tem picos bons de crescimento e tem picos de baixa, mas em todos eles, sem nenhuma exceção, o trabalhador ainda não consegue alcançar a qualidade de vida que deveria ter. Isso, evidentemente, que tem muito a ver com o modelo econômico, com a direção que está dada realmente à economia brasileira, a que servir concretamente. Vocês vão perceber em vários momentos aqui, e aqui, Carlos, Davi, os amigos aqui, mais antigos de partido, vão ver que de vez em quando eu vou ter uma recaídazinha, porque em alguns momentos eu vou voltar ao velho partidão, quando teve a sua origem em cima da classe trabalhadora, em cima da classe operária, e, ao meu ver, isso parece que ficou um pouquinho, ele vai se perdendo um pouquinho no tempo, em função das mudanças também que vão ocorrendo. Mas seja num quadro ou noutro, ainda são os trabalhadores que merecem um partido como o PPS, por exemplo. A sua luta está voltada para a conquista realmente de um espaço e de uma condição melhor de vida para todos esses trabalhadores e assim por diante. Portanto, em alguns momentos eu vou estar tendo, digamos assim, essa recaída. Muita gente acaba sofrendo com essa questão do desemprego de uma forma geral. Eu poderia citar aqui também uma faixa que nos chama a atenção de forma muito especial. A questão da juventude, dos trabalhadores que estão por iniciar ainda a sua atividade de trabalho nesse mercado grande e, de certa forma, pesado, excludente, exige deles, por exemplo, algumas condições e que ele não pode apresentar. Como, por exemplo, a questão da qualificação profissional não é uma exclusividade da juventude, mas esse sofre com um pouco mais de carga, com um pouco mais de peso
o fato de não ter experiência no mercado, não ter experiência de trabalho. Isso acaba forçando, tendo ele uma dificuldade muito maior para disputar uma vaga nesse mercado de trabalho. Nós poderíamos elencar aqui também algumas coisas que não são, de certa forma, a salvação da lavoura. Não vai resolver efetivamente o problema de nossa vida, porque o nosso problema é outro, e no finalzinho eu vou tentar colocar isso. Mas algumas coisas poderiam nos ajudar. Se nós pegarmos aqui uma cidade como São Paulo, e que é uma cidade grande, e que o deslocamento dos trabalhadores, das pessoas de uma forma geral, do lugar onde mora até o seu local de trabalho e vice-versa, ele deixa realmente uma grande parte do seu tempo perdido ou investido apenas no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso significa dizer que, por exemplo, esse desenvolvimento, ele deveria, de certa forma, ser observado pelos nossos governantes, pelos legisladores e pelos executivos dessas casas de leis, fundamentalmente, que essas regiões deveriam ter esse desenvolvimento mais próximo. Vou citar aqui, por exemplo, Francisco Morato, apenas para citar aqui um município, mas que serve exemplo para qualquer outro, e se for o caso a gente dá o dado. São aproximadamente mais de 20 mil pessoas que se deslocam daquele local para o centro. Essas pessoas gastam em média 3 horas para vir e 3 horas para voltar, um pelo outro. Portanto, 6 horas são basicamente gastos em que ele hoje não pode perder 1 minuto, 1 segundo da sua vida se não investir na questão da capacitação profissional. Lamentavelmente, ele terá muita dificuldade para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Este período todo, se ele tivesse possibilidades de trabalhar ali nas imediações de onde ele mora, ou, no caso, no centro, e assim por diante, esta pessoa ou estas pessoas teriam realmente uma condição muito maior, primeiro, de amenizar o seu sofrimento, de correr menos riscos, de ter uma condição mais confortável para poder ir para o seu trabalho, vir e assim por diante. E o mais importante e fundamental, essas horas, ou boa parte dessas horas perdido nesse deslocamento, seria exatamente o tempo que ele poderia estar investindo nessa capacitação, na sua condição profissional, e enfatizo mais uma vez, se ele quiser disputar uma vaga nesse mercado louco, que é a cada dia que passa, mais exigente na questão profissional de cada um de nós. E aí tem algumas outras situações que são extremamente assim episódicas, mas nos chama a atenção, porque lamentavelmente esse país ele vive um pouco disso, dessa inconstância toda. Maurício, eu queria que você, por gentileza, me desse um toque aí quando eu tenho que parar, porque senão aqui eu vou longe. Eu estou pegando aqui por um outro viés até me acertar aqui, mas... né? Só, a gente costuma encerrar 9h15, então deixar pelo menos 20 minutos para participação dos pré-candidatos. Então tem a tua fala, tem o da avisar, é esse o controle, quer dizer, nada muito rigoroso, mas para poder... Não, eu digo de exposição de... Perfeito. Mas o presidente municipal também vai falar. Então você está 10 minutos aí, mais 10 minutos. Então eu queria ainda nessa linha colocar algumas questões que eu considero extremamente importantes. Eu falava aqui em alguns momentos da economia, alguns episódios, e lamentavelmente esse Brasilzão vive exatamente disso, o que é lamentável. Mas nós estamos hoje vivendo uma situação em que uma coisa chamada desindustrialização, e essa tal de desindustrialização ela não é virtual, ela não é uma peça de ficção, ela é real.
concretamente ela desemprega, concretamente ela mata a atividade de produção e com isso bota efetivamente trabalhadores na rua. Então, em cima de uma situação como essa, por exemplo, de uma conjuntura, neste caso específico, algumas ações são feitas até que nos chama a atenção. E eu queria até colocar isso, porque a semana passada houve uma movimentação aqui na Assembleia Legislativa, por ironia do destino, patrões e empregados, todos juntos, abraçadinhos ali, defendendo que a tal da desindustrialização pudesse encontrar um outro rumo e voltasse essas empresas a produzir, a dar emprego, continuar mantendo os empregos e efetivamente pelo lado dos trabalhadores a cobrança desse emprego com qualidade e evidentemente com salários e condições justas e dignas para os trabalhadores. Estou citando isso como episódio, por quê? Porque são pedacinhos, são fragmentos em momentos da economia que pode nos ajudar, mas também pode nos atrapalhar. E nessa história toda, evidentemente que está muito colocado em xeque um pouco qual é a atenção, para que lado os nossos governantes estão apontando a tal da economia. Eu acho que nós vamos ter uma oportunidadezinha aqui no final de falar um pouco sobre isso. Há uma queixa, os economistas e os empresários, cada um procura justificar de uma forma, e que algumas coisas justificam e outras não justificam tanto. É a questão de juro alto, a questão do câmbio, a questão da guerra fiscal, enfim, há uma série de situações colocadas, a questão da importação, uma série de coisas que são colocadas. E por que eu digo que em alguns momentos justifica e outros não justificam muito? Porque quando sai também desse ciclo, digamos, duro, dessa conjuntura, que essas empresas voltam a crescer, voltam a funcionar normalmente, volta à sua atividade normal, muito pouco muda a atividade em relação aos trabalhadores. Quer dizer, basicamente continua mesmo, quase que a mesma coisa, muda muito pouco. O meu enfoque vai ser sempre por esse lado. E vai ser sempre por esse lado, porque, felizmente, nessa sociedade, e o que nós estamos disputando é para ter lado. E nós temos um lado. Esse partido tem um lado. Nós temos um lado, que é o lado dos trabalhadores, que é o lado daquelas pessoas menos favorecidas. É por eles que nós lutamos, é por eles que nós brigamos, na tentativa realmente de buscar uma igualdade maior, de buscar uma condição de vida maior e melhor para todos. E que não tem outra saída, não tem outro caminho, se não for pelo trabalho. E é por isso que em todo momento nós vamos estar brigando aqui pela questão do trabalho de qualidade, pela questão do trabalho que efetivamente possa trazer dignidade a esses trabalhadores. Então, eu vou sempre, em todo momento, o final, o resumo da ladainha da história vai estar canalizado, vai estar em cima dos trabalhadores. Eu não vou saber falar muito de outra coisa, Carlos. Talvez os empresários, com muita propriedade, falem disso. Quando nós estávamos discutindo essa questão com o Paulo Scaff, lá na UGT, e o Paulo Scaff, todo sorridente, eu não estou falando aqui, nem estou fazendo voto aqui contra os empresários, não. Não estou aqui brigando, nem estou pedindo aqui qualquer destruição do capital, não é isso não. Eu estou pedindo justiça, estou pedindo equilíbrio, estou pedindo realmente o nosso quinhão, a nossa parte. Então, provoquei o Paulo Scaff dizendo o seguinte: ora, presidente, neste momento o senhor nos busca os trabalhadores para, numa aliança, resolver um problema que teoricamente é de todos nós. Claro, se a empresa quebrar, quebra também os trabalhadores, óbvio, e ninguém quer isso, isso é verdade. Mas será que essa aliança não pode continuar resolvido essa questão de momento? Nós não podemos continuar com essa parceria, com essa aliança para resolver tantos outros problemas que são graves para os trabalhadores e o conjunto da sociedade? Por exemplo, educação, saúde, moradia, transporte, esporte, cultura, lazer e por aí vai. Ou nós não precisamos disso?
São essas questões que eu imagino que, se nós, o nosso partido, e este é o momento próprio para fazer essa discussão, se nós não tivermos condições de fazer esse debate, não é apresentar números apenas, eu tenho aqui uma série de dados, são constatações. Eu, de certa forma, não é que eu me recuso a discutir esses números, mas são números que são passageiros, para o bem ou para o mal. Para o bem, quando eles deixam de existir e melhora a vida das pessoas, e para o mal, quando se aprofunda e agrava a situação desses trabalhadores de uma forma geral. Então, é uma constatação, mas eu quero fazer a discussão por um outro viés. Eu quero fazer a discussão pelo lado político e até, em algum momento, até pelo lado ideológico. Por quê? Porque efetivamente é isso. Nós temos que ter muito claro que pode ter mudado, como o nosso palestrante nos coloca aqui, o sonho do cooperativismo, e que parece ser algo muito mais justo do que o que nós temos hoje. Isto é verdade. Mas nós não conseguimos chegar até lá. Mas seja qual for o modelo, não importa. Tem que ser um modelo que permita com que a maior parte da sociedade no Brasil e no mundo possa viver com dignidade. Não importa qual é o seu trabalho. É um direito, por ser cidadão, por ser pessoa, por ser humano. Isso basta para que nós possamos fazer essa discussão com profundidade. Então, na minha opinião, e uma vez que estamos tratando aqui de um partido político e vamos disputar um mandato que, na minha opinião, é para isto, então é nesta direção que nós temos que aprofundar o debate, é nesta direção que nós temos que aprofundar a discussão. E assim sendo, meus amigos, podemos arrumar aqui algumas situações, equilibrar algumas coisas aqui de momento. Resolver esse problema aqui da desindustrialização com jeitinho, e o próprio governo pode ajudar nisso. Um problema de transporte aqui, desafoga aqui. Aliás, transporte não. Transporte talvez seja um dos maiores problemas que todos nós que vivemos aqui em São Paulo temos que resolver. Isto passou a ser um problema extremamente grave. E nós ou temos capacidade, e aí sim, nossos companheiros, nossas companheiras, candidatos desse partido, terá que debater isso com a população. Como é que nós explicamos, como é que nós vamos continuar admitindo que uma cidade como essa possa consumir quase a metade do tempo de um trabalhador apenas no trajeto de ir para o trabalho e vir. Como é que pode ser uma coisa dessa? Um problema realmente sério que nós temos que resolver. Mas, resolvido algumas questões, fora, por exemplo, a questão do transporte, eu queria botar aqui, na minha opinião, a questão que é de fundo para todos nós. Seja o trabalhador mais aquele que trabalha num serviço um pouco mais rude, ou seja aquele trabalhador que está numa condição um pouco melhor. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu tenho a impressão que talvez o tema que este país esqueceu de colocar em pauta, e era isso, e esta é a questão que está colocada hoje, como a grande chave para o desenvolvimento, e aí não é só de São Paulo, é do Brasil de uma forma geral, é a questão da educação. Desculpe, qualquer outro tema tem as suas propriedades, tem as suas necessidades de ser abordado e ser encaminhado, mas o tema educação me permite dizer que qualquer dirigente de qualquer instituição, e em particular um prefeito, um governador, um presidente da República, e seu quadro todo legislativo, de cima para baixo ou de baixo para cima, se não tiver a educação como o elemento fundamental para o desenvolvimento individual e, no segundo momento, o desenvolvimento coletivo da sociedade, não há país que dê certo. Não tem como este ou qualquer país dar certo. Por esta razão, quem sou eu para aconselhar? Mas acho que os nossos candidatos, que o PPS deveria ir para a rua com todas as bandeiras elencadas aqui até então. Mas, na minha opinião,
a fundamental é exatamente a questão da educação. Entendo que o trabalhador de baixa renda ou não, que hoje não conseguir pelo menos agregar conhecimento à sua profissão ou à função que exerce, esse trabalhador estará fadado a não ter espaço nesse novo mercado de trabalho. Esta sociedade chamada sociedade do conhecimento não permite analfabetos. Não tem como crescer, não tem como desenvolver. Não estou falando do analfabeto que não sabe ler e escrever, não, meu querido Cláudio Fonseca, nosso companheiro vereador. Eu estou falando realmente da questão profissional. Eu nem estou falando aqui ainda da questão da educação para a cidadania. Estou falando ainda apenas da educação para a questão profissional. Este, na minha opinião, é a questão mais grave que nós temos que enfrentar, e fora dela, dificilmente São Paulo, dificilmente o Brasil poderá encontrar o seu rumo. É um absurdo, é inaceitável em que um Estado, um país que necessita de trabalhadores qualificados para algumas áreas, que usa tecnologia de ponta, por exemplo, nós temos que importar esses trabalhadores da China, da Argentina, do Chile, por aí afora. Eu pergunto, que futuro que nós temos? Falta mão de obra qualificada, ao mesmo tempo, evidentemente, essas vagas abertas, você não tem como preencher, porque nós não temos trabalhadores qualificados para tal. Como que é isso, meus amigos? Como é que nós vamos enfrentar essa discussão? É com falácia, é com coisa pequena, com coisa episódica, é com uma coisa localizada? Evidente que não. Por esta razão, na minha opinião, o partido deva se preparar, evidentemente, para fazer o debate de fundo, fazer a discussão efetivamente de fundo, porque de forma contrária, e aqui eu quero dar um testemunho, falar rapidamente duas coisas, inclusive sobre a minha área. E alguém talvez pudesse aqui pensar que eu iria usar aqui essa tribuna para defender o sindicalismo com unhas e dentes, esse sindicalismo que, na minha opinião, está, de certa forma, eu não diria podre, mas está bastante equivocado em relação ao seu papel para os dias de hoje. Teve o seu papel fundamental, teve o seu papel durante um período da década de 90 para trás, até nesse período pesado de ditadura, cumpriu o seu papel, mas hoje a história é outra. Hoje a conversa é outra. Por isso que eu sugeri aqui, quem quiser, quem puder e quiser dar uma olhada nesse livro, vai ver algumas coisas das quais eu estou falando. Esse sindicalismo, e aí me permito falar com um pouco de conhecimento, eu acho que ele não tem nenhum futuro se continuar pensando que está exercendo um grande papel representar os trabalhadores apenas da porta da empresa para dentro. É um erro fundamental, porque o maior problema que eles enfrentam hoje é exatamente da porta da empresa para fora. Da porta da empresa para dentro, de uma forma ou outra, está mais ou menos equacionado. Vou dar aqui apenas um exemplo. Reajustes ou o salário dos trabalhadores. Esse, se não mudar a economia, muito para cima ou para baixo, ninguém precisa ser muito economista para saber que a próxima negociação coletiva, se o sindicato for bastante atuante, ele terá como salário para os trabalhadores a reposição da inflação, e se for guerreiro, combativo, extremamente lutador, ele terá 1, 1,5%, até 2% de aumento real para esses trabalhadores. Resolveu o problema? Não. Continua exatamente igual, ou mais ou menos igual, para não ser aqui tão preciso. Ou seja, a própria economia do país, hoje, esta economia, tratou de resolver esse problema para os trabalhadores. Plano Real, querendo ou não, e aqui não vou discutir a paternidade disso, querendo ou não, fez esse grande feito. Acaba a inflação, segura mais ou menos a economia por aí, e aí você tem uma pequena oscilação que fica aí para os sindicatos brigar em relação ao aumento real ou coisa por lá.
condições de trabalho, benefícios, é algo que já está, não precisa grandes esforços por parte dos sindicatos de trabalhadores. Qualquer empresa, minimamente, que pense em futuro, tem que dar essas condições aos seus trabalhadores. Condições mínimas de trabalho, de saúde, de segurança e algum tipo de benefício. Ou alguém imagina que nós vamos viver a vida inteira vivendo de cesta básica? Não é possível. Por esta razão, meus amigos, eu digo que esse sindicalismo, eu gostaria de ter oportunidade de aprofundar um pouco mais o debate sobre essa questão. Quem fala é um sindicalista de uma categoria complicada de se organizar, como são os trabalhadores da indústria de panificação. Mas tenho muito claro que o maior desafio que está colocado para nós daqui por diante, aliás, já desde a década de 90 para cá, fundamentalmente se expressou com uma força maior, são aquelas necessidades, as reivindicações dos trabalhadores da porta da empresa para fora. Repito algumas. A começar, a principal, educação. Não tem, repito, não tem como falar em crescimento, em desenvolvimento com o povo que não tenha um grau de instrução que pelo menos lhe permita se qualificar profissionalmente. Essa é uma questão. Aí o resto se deriva. Transporte, como é que é? Nós vamos e voltamos para nossa casa extremamente confortável. Nós pegamos um ônibus, um trem ou um metrô, sentamos ali, ninguém se esfregando em nós, com ar-condicionado, tranquilo, vamos e voltamos em segurança. Não há assalto, não há sequestro relâmpago, não há nada disso. E chegamos lá no nosso lindo jardim, que é uma maravilha nos recepcionar, que é o bairro onde moramos. E aí o bairro onde moramos está completinho, está completinho. Asfalto, saneamento básico, né? Posto de saúde, tudo direitinho, iluminação, tudo sem nenhum problema. A minha companheira, ou a companheira de alguém aqui que passar mal à noite por uma razão ou outra, geralmente na gravidez, terá um hospital ali confortável para recebê-la como deve se receber uma mulher com dignidade. Está tudo ali à nossa disposição. Claro que não é nada disso. Não é isso. Não tem concretamente. Então eu só posso falar deste mundo, que este é o mundo real. Por mais que eu projete aqui um mundo melhor virtual, na prática o que acontece é isto, ou não é. Como que é a vida dos nossos filhos nesse mesmo bairro onde moramos. Ali tem, tranquilamente, para os nossos filhos que têm um pouquinho de tempo ocioso aos finais de semana, qual é o equipamento esportivo que tem ali para ele? Qual é o equipamento de lazer que tem ali para ele? Qual é o equipamento de cultura que tem ali à disposição dele e a sua família? Concretamente, absolutamente nada. Aliás, tem o mundo do crime e da droga, de braços abertos, largos, confortáveis, à espera de cada um. Infelizmente, eu não posso falar de outra coisa. Como desejo, sim. Como esperança, sim. Como bandeira de luta, sim. Mas esta é a nossa realidade. Eu tenho que trabalhar em cima dessa realidade. Acho que o mundo sindical, acho que a sociedade, acho que o partido, o nosso partido, o PPS, tem que trabalhar em cima disso. Tem que se dedicar, estudar, gastar a sua energia exatamente canalizando forças nessa direção. Por aí eu vejo a possibilidade de juntar essa questão da inteligência, a questão da vontade, da necessidade e transformar isso em alguma coisa que possa nos dar, inclusive, a condição e a dignidade de ser representante de um partido como o nosso, ou de qualquer outra instituição, um sindicato, uma associação de moradores, que assim por diante. Eu, amigos, de verdade, desejo profundamente que todos nós saiamos daqui e nessa escalada toda estejamos juntos para lutar contra isso, por um Brasil melhor, evidentemente, por uma São Paulo melhor, por um município melhor, seja ele qual for. O que não dá é para você ver todos os dias hospitais entupidos de gente simplesmente sendo tratados como lixo humano e achar que não está acontecendo nada. Por
favor, senhor, não dá para admitir que o próximo verão, todos aqueles que foram vítimas deste ano estarão à disposição para as próximas chuvas serem vítimas novamente. Viverão com água, como melhor dizendo, com esgoto até a cintura, sem ter a capacidade de reagir a isso. Até quando? Então, um pouco nessa direção é que eu queria fazer aqui o debate. Fugir um pouco aqui do que me orientaram a fazer. Ter número, não sei o quê. Não, número, eu não vou dar número, não. Eu vou falar um pouquinho de número, mas eu quero falar desta condição, que é isso que me move, é isso que me toca. E se não for isso, eu não sei por que é que nós vamos lutar efetivamente. Por uma coisa virtual, talvez porque está muito em moda, né? Todo mundo agora só vê a telinha, constrói os mundos ali na telinha e acha que o mundo efetivamente é aquilo. Infelizmente, eu gostaria de dar a minha contribuição, pelo menos abrir aqui um pinga-fogo, pensando dessa forma. Assim eu penso e gostaria de pedir ajuda aqui aos amigos para ajustar as coisas, inclusive sobre aquilo que penso. Mas eu gostaria de me colocar como um soldado junto a vocês para construir uma sociedade melhor. Obrigado.